pessoal, Fábio Vargas falando. Estou trazendo um novo vídeo para vocês em relação a estratégias de Renko. Essa estratégia ela se baseia num único indicador, que é o Pivot Point, onde são entradas bem consistentes utilizando o Pivot Point. O Pivot Point tem várias informações, várias questões técnicas, mas basicamente é onde traçado já os pontos de resistência e de suporte dos médio aí dos grandes players. Então são pontos interessantes de briga, tanto quando rompe como também quando bate e volta. Então eu vou iniciar mostrando para vocês um indicador. Eu aqui estou no 15R, mas esse indicador você pode usar ele no 11, no 10, enfim, no que você se adaptar melhor. A única coisa é que, em relação aos Renkos, não é? Como eu já comentei em alguns vídeos anteriores, é a questão do tamanho do box que você utiliza, é o tamanho do teu stop. Ou seja, quanto maior for o Renko, maior vai ter que ser o seu stop. Quanto menor for o Renko, menor é o stop e menor também, por consequência, é o alvo. Sempre usando a proporção 2:1, no mínimo. Ou seja, para cada 1 que eu colocar de stop, eu tenho que colocar 2 de gain, entendeu? Então vamos supor, se eu boto um stop de 100, eu tenho que ter um gain de 200, tem que valer a pena eu ganhar 200. Se eu boto um stop de 150, que no caso é o que eu utilizo no 15R, eu tenho que no mínimo ganhar 300, que é o stop versus o gain. Então isso é muito importante a gente utilizar. Bom, vamos lá. Na plataforma do Profit, então, a gente vai inserir o indicador. É um indicador já nativo do Profit, não é? A gente procura o pivô e insere ele. Insere ele aonde? Dentro do box do gráfico. Eu costumo inserir ele 2 vezes com uma configuração diferente. A primeira configuração é padrão, não é? São esses pontos aqui, depois a gente torna eles melhor em relação a... Deixa eu só tirar essas linhas aqui, que são linhas antigas, não é? Então eu tenho o primeiro pivot point, vou lá e insiro o segundo. Pivot point, novamente, vou lá e insiro o segundo. Vocês vão observar que um está em cima do outro. Então o que a gente vai fazer? Clicar com o botão direito em propriedades do pivot point e vai pegar e vai fazer o seguinte. A única alteração que a gente vai ter é para 4, não é? E 3 linhas. Isso no primeiro, manda aplicar. Vocês vão ver que ele já separou. No segundo, a mesma situação. A gente vai pegar, a única coisa que vai alterar nos parâmetros é 3:3 aqui, ó. Então o que eu vou ter? Eu vou ter essas linhas aí. Como que eu diferencio uma das outras? O meu pivô é o amarelo, seria então o início de tudo. Então ele tem, para cima dele, ele tem, vamos clicar aqui, ó. Então, o meu amarelo aqui para cima eu tenho 3 resistências e 3 suportes para baixo. Então essa é a questão, é o famoso, se a gente clicar aqui, não é? Passar o mouse por cima, vocês vão ver que é o R1, o R2, o R3 e o suporte 1, suporte 2 e o suporte 3. Ele te mostra onde estão os principais pontos, onde houve briga no mercado em relação a esse preço. Então, com base nessas informações e tendo o único conceito que é quando ele bate em um suporte ou um pivô, como vocês queiram chamar, não é? Quando ele bate num pivô desses, a tendência dele é testar. Se ele superar o pivô, ele vai testar o próximo. Vamos supor, se ele está aqui, deixa eu pegar aqui, se ele está aqui, a tendência dele é testar o seu próximo pivô, chegando aqui, entendeu? Então a gente sempre vai se aproveitar desses conceitos. Se ele está num, ele tem que encostar no outro para depois fazer o teste. Aí ele pode fazer o seguinte teste, ele pode vir de novo, retrair um pouco em relação à FIBO, né? E superar. Se ele superar aqui, ele vai aonde? Ele vai no próximo. E assim sucessivamente. Geralmente o mercado, ele tem uma tendência, não é? De 3 resistências para cima e 3 resistências para baixo.
mais ou menos isso aí dá em torno, dependendo da situação, em torno de 1.500 a 2.000 pontos. Então, na teoria, numa condição, num dia normal de trabalho, é isso que movimenta. Não necessariamente ele vai ter que atingir os 3 suportes, não é? Ou as 3 resistências. Não, teoricamente ele vai ter que atingir os 3, tanto para cima como para baixo, mas ele pode ficar zigzagueando aqui, né? Ou seja, ele pode fazer isso, ou ele simplesmente pode ficar num só, batendo, que é a nossa famosa consolidação. Então, com base nisso, nós podemos fazer algumas operações com ele. E são operações rentáveis, são operações que dão um bom gain para sempre quando elas acontecem. Não são operações que acontecem em todo momento, né, mas que a gente pode se aproveitar. Bom, eu já tenho as 3 suportes, aí o que eu vou fazer? A gente pode observar alguns exemplos aqui, ó. Deixa eu ver aqui. A gente observar aqui, não é? A gente tem, ele testou um fundo, ele nasceu aqui, ó, não é? Se a gente observar, deixa eu só dar um zoom aqui. Fica melhor para a gente assistir ele. Vamos pegar esse primeiro exemplo aqui. A gente pode observar que ele nasceu aqui no dia, ó. Se a gente olhar aqui, ele começou aqui. Ele começou aqui, não é? Deixa eu arrumar propriedades aqui para a gente poder ficar mais fácil de localizar. Ele começou no dia aqui, abriu o mercado. O que acontece? Pela tendência de mercado, se ele abriu numa linha, num pivô, né? Ele tende a quê? Se está para baixo, a próxima etapa dele é o quê? Buscar o próximo pivô. Então, ele fez esse movimento aqui. Veio buscar o próximo pivô. Não é? Testou o pivô, não conseguiu romper, ele foi novamente no próximo pivô. Não é? Retraiu, não conseguiu chegar de novo aqui embaixo. O que ele fez? Testou novamente o pivô. Ficou testando o pivô, não é? Não conseguiu ir lá embaixo de novo. O que ele fez? Rompeu o pivô. Rompendo o pivô, ele foi até o próximo ponto, não é? Lembre-se que a gente tem 2 pivôs que a gente instalou aqui. Então, quando a gente fala que ele rompeu isso aqui, é uma região de pivô, que estão as 2 linhas, não é? E aqui embaixo seria uma outra região que ele pode participar. Então, quando ele veio aqui, ele pode romper aqui, não é? Vir aqui, testar aqui, ou ainda testar aqui embaixo, para depois voltar a subir. Então, por isso que a gente coloca sempre 2 linhas. Então, isso aqui é uma região, não é? Se a gente observar aqui, ó. Deixa eu fazer melhor aqui. Isso aqui é uma região, não é? Onde compreende os 2 pivôs. E aqui embaixo uma região um pouco maior, mas também continua sendo uma região. Então, nesse dia que a gente observou, ele nasceu num pivô, ou próximo a um pivô, testou esse pivô aqui, testou essa região, né? Subiu, voltou aonde? Na mesma região que tinha um pivô. Então aqui já daria um trade. Como é que a gente entra nessas questões? A gente espera ele testar o pivô, não é? Como a gente já conversou anteriormente, isso aqui, deixa eu só aumentar aqui.
quando acontece essa condição no renko, independente do renko que for, está indicando uma reversão, ou seja, ele vinha caindo, não é? Vinha caindo, vinha numa tendência, 2 blocos para cima, ele reverteu a tendência. Então ele configurou que ele vai subir. Então qual é a nossa entrada aqui? Nossa condição é o que? Formou a reversão, a gente entra nesse box, quando rompeu esse box, e o stop aqui embaixo. Quando a gente fala isso, eu estou dizendo que eu tenho um stop de 150 pontos no renko. Deixa eu só arrumar aqui. Não é? Então, 2 blocos aqui vai dar 140 pontos. Eu geralmente deixo um stop no 150. Então, o que acontece? O meu stop estaria aqui. A minha entrada estaria aqui. 2 para 1, ou seja, se eu tenho 2 blocos de renko de stop, eu busco 4. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4. O meu gain estaria aqui. Daria uma operação inicial de 300 pontos. Se eu estou com 150 de stop, eu vou ganhar 300 pontos. Então, essa é uma entrada. Confirmou a entrada por quê? Porque ele chegou próximo, não é? Se a gente olhar aqui, é próximo ao pivot point. Geralmente esse próximo a gente marca aí uns 50 pontos, não é? Ele não necessariamente ele precisa bater na linha, não é? Mas próximo à linha já dá a entrada. Então ele chegou próximo, reverteu. Qual é o próximo alvo dele? Lá em cima. Vejam também que ele chegou próximo à linha. Bom, como eu mostrei então, a primeira operação ela daria o gain aqui, não é? 2 para 1, ou seja, eu coloco 152 blocos do renko em relação a para ganhar 4, daria a primeira entrada. Por que eu sairia nessa condição agora e esperaria? Eu preciso ver que ele bateu, está próximo de bater no pivô, não é? Então o que acontece? Ele batendo no pivô, ele reverteu, não é? O próximo ele desceu aqui. Então ele descendo, o que vai acontecer? Eu tenho que prestar atenção no seguinte: primeira condição, ele fez um topo maior, não é, do que o anterior e um fundo, não é, tão baixo. Então eu vou configurar aqui, eu tenho um topo maior que o anterior, então eu vou ficar atento. O que eu faço? Eu traço uma Fibonacci, da onde ele iniciou, ou seja, da onde ele bateu, né, lá em cima, até o fundo, até o 100% do fundo. Aí vocês vão observar que ele deu 61% da Fibonacci. Voltou a reverter. Não é? Posso dar uma entrada aí? Posso, porque ele mostrou que ele chegou no 61% e ele está com tendência de alta, que está configurando que ele quer subir. Não é? Então, qual é a minha entrada? Stop de 2 blocos, entrada aqui em cima. Andou 4 blocos, meu gain. Meu gain chegou aonde? No pivô. Se a gente olhar, se eu tirar essa caixinha aqui, ó, chegou no pivô. Então, vocês podem observar que ele sai de um pivô. Aqui. Quando ele está num pivô, ele sai de um pivô, testa o pivô lá embaixo e tende a ir aonde? No próximo pivô. Ele encosta. Então aqui eu teria duas condições, ou 2 gains, não é? Na verdade, tranquilos, de 300 pontos. Um com a entrada direto, não é? Que a gente fez aqui. Quando ele reverteu, ou seja, quando ele bateu aqui embaixo, nesse... Chegou próximo ao pivô, não é? Chegou próximo ao pivô, reverteu, eu entro. Sem medo, tem que entrar sem medo. Deu gain de 300 pontos, não é? Esperei ele reverter. Por quê? Porque ele chegou lá próximo e reverteu e fez um topo, não é? Maior que o anterior.
vocês conseguem perceber que aqui era um topo mais baixo e aqui ele fez um topo mais alto. Então, ele fez um topo maior que o anterior. O que eu faço? Aí eu vou ficar olhando, né, o que? Até onde ele vai. Traço uma Fibonacci. Deixa eu só apagar essa outra daqui de baixo. Traço uma Fibonacci do topo a topo e fico cuidando. Ele vai, chegou no 38, não reverteu, chegou no 50%, não reverteu, chegou no 61%, reverteu. Sinal de entrada. Vale, tenho condições de entrar? Vale, ele vai chegar mais nos 300 pontos perto do pivot point? Vai, tem 300 pontos para andar. Então, vou entrar na operação também. Ele chegou no 61% e continuou caindo. Ele desconfigurou. Se ele configurou, o próximo teste dele ele vai vir aqui embaixo de novo testar. Entendeu? Como eu falei, isso aqui é uma região. Então, nessa região, ele tem esse pivô e esse pivô. Da mesma maneira que ele tem esse pivô e esse pivô. Ele pode navegar dentro dessa região, como ele navegou depois aqui. Ó. Ele bateu, não é? Tentou romper, não conseguiu. Ó. Isso aqui, vocês viram que ele tentou fazer um movimento para continuar e não conseguiu. Retraiu um pouco. Se a gente olhar de novo e colocar uma Fibonacci aqui, a Fibonacci ela é muito interessante para esse tipo de análise, né? Se a gente colocar de novo uma Fibonacci aqui, desse topo até aqui, a gente vai ver que ele bateu aonde? No 61% de novo. Deu entrada aqui de novo então? Não deu entrada, por quê? Porque daqui para cá, até esse pivô, só tem 100 pontos, não vale a pena, a gente não sabe se ele vai lá em cima, não é? Mas ele, até aqui então, eu não entraria nessa condição. Testou, bateu, de novo, deu entrada aqui, tem 300 pontos? Tem, mas está muito próximo a uma região que ele pode brigar. Eu também não vou entrar. Agora, aqui em cima, na mesma condição. Bateu aqui, fez a reversão. Reverteu aqui, ó. Tá vendo? Ele bateu no pivô e reverteu. Reverteu, não é? Entraria aqui? Até poderia, só que o que acontece? Como eu falei, como isso aqui é uma região, não é? Isso aqui é uma região. Deixa eu só tirar. Tudo é uma região só. Então, nessa região eu não opero. Por quê? Porque é como se fosse uma linha. Ele pode ficar navegando aí. Agora, daqui para baixo, deu entrada? Infelizmente, aqui não deu entrada. Por quê? Porque eu não tenho uma reversão. Eu não tenho um box para cima e um box para baixo. Então, eu tenho que esperar isso aqui. Aqui então deu entrada? Podemos ver, podemos testar. O que a gente vai fazer? Deu fundo, a gente traça a Fibonacci. Deu 100%? Não chegou a nenhum 100%, mas é uma reversão. Nessa reversão aqui, ele tem... O que acontece? Ele testou um pivô. Qual é a tendência dele? Se ele desceu, ele vai testar esse próximo pivô aqui. Ou alguma coisa próxima. Então, reverteu. Daria uma entrada aqui? Uma entrada mais arriscada? Mas daria. Ou seja, eu entraria aqui numa venda, não é? Com stop de 150 pontos para ganhar 600. Se eu daria essa entrada aqui, vocês podem observar que ele deu 2 box, não é? Para 4. Ou seja, ele andou, aqui seria meu stop, aqui seria minha entrada, ele andou os 4 boxes, deu mais 400 pontos. Não é? Mesma condição. Testou esse box aqui, não foi para baixo, ele reverteu, o que ele vai fazer? Ele vai tentar testar o próximo box de novo. Então, o que eu vou fazer? Entrada aqui, stop aqui, andou 400 pontos, saí. Não é? Testou o box. Vocês vejam aí que aqui a gente já teria umas 3 entradas, não é? Em relação a isso aí. Então, ele faz muito esse movimento do diário. Vejam que eu não estou falando sobre média, eu não estou falando sobre coloração, eu simplesmente botei o pivô aí. Não é? O pivô, além de te dar essas entradas, ele também te mostra consolidações, ou seja, ó, ele não está conseguindo sair dessa região aqui. Ó. Aqui é uma região e aqui é outra, ele está travado aí dentro. Se a gente observar, ó, ele não consegue sair. Ó, se a gente puxar aqui, ó, deixa eu diminuir. Se a gente colocar aqui, essa região aqui ele respeitou bastante. Ó.
Passou o dia inteiro dentro dessa região, se a gente olhar. Não, o dia inteiro não, né? Ele rompeu. Mas vejam quantas operações ele deu, testando um pivô embaixo e um pivô em cima. Ou seja, ele deu uma entrada, se a gente olhar aqui, ó, ele fez isso aqui, não é? Testou o pivô, ficou testando aqui, não conseguiu passar, continuou lá para cima, depois ele veio fazer o quê? Ele veio aqui embaixo, testar o pivô novamente. Ou seja, ele ficou nessa região. O que ele fez depois? Foi de novo fazer o quê? Testar o pivô. O que ele fez depois? Testou o pivô de novo. Não é? Então, somente depois de 2 toques aqui em cima e 2 toques aqui embaixo, no terceiro ele rompeu. No terceiro ele rompeu e foi para onde? Foi testar o outro pivô lá em cima. Tá vendo? Ó, ele rompeu aqui. Deixa eu apagar aqui. Ele rompeu aqui e foi fazer o quê? Testar o próximo pivô. Esse teste, pessoal, não necessariamente, como eu falei, ele é na linha. Ele não precisa ser nessa linha aqui. Mas geralmente, se a gente calcular aqui uma pontuação de 100, de 50 pontos, quer ver uma coisa? Vamos testar aqui, ó, 100 pontos. Se a gente olhar aqui embaixo, 50 pontos. Entre 50 e 100 pontos é o tempo que ele viaja em cima disso aí, principalmente quando ele dá essas pancadonas aqui. Não é? Se a gente olhar, ó, ele vai testar, olha o que ele faz. Ó. Ele sempre vem testar os pontos, os pivôs. Testou lá em cima, bateu de volta, não é? Passou reto. Se a gente olhar para trás, é a mesma condição. Se a gente olhar, vocês vão observar que ele sempre está fazendo esse movimento. Ó, tem outro movimento. Ó. Testou um pivô, não é? Foi aonde? Foi no próximo. Testou aqui e ficou aqui. Não é? Mesma coisa aqui, ó. Testa aqui, ele vem aonde? Vem próximo ao próximo pivô. Então ele sempre está dando esse tipo de entrada. Vejam que eu não estou com média, eu não estou com nada. Poderia colocar uma média, não é? De, sei lá, 9 períodos, para tomar uma decisão. A decisão básica, para cima da média eu compro, para baixo da média eu vendo. E aí ou eu tomo a decisão normal, média 9 de 9 períodos, média comum, sem nada, só a média, só para uma referência para a gente usar ela. Ó, entendeu? Para cima da média eu compro e espero chegar até o próximo pivô. Para baixo da média eu vendo e espero chegar até o pivô. Então essa condição de pivô, se vocês observarem, vocês vão ver que respeita em tudo. Como eu falei, aqui a gente está no 15R, se colocar no 45R, os pivôs também vão ser as mesmas coisas, não é só que com um espaço bem maior, mas a gente consegue ver da mesma maneira. Ó, sai de um pivô, não é? E vai aonde? Vai no outro pivô, saiu daqui e veio no próximo pivô, bateu aqui, voltou no pivô, não é? Então, essa condição do pivô, como eu falei, existem nomenclaturas técnicas, aí vocês quiserem buscar mais coisas técnicas em relação a esse indicador, vocês podem buscar, tem uma vasta literatura sobre isso, né? Mas o conceito básico é esse. Se bateu num pivô, ele tende a buscar o próximo. Se ele rompe para baixo, ele vai buscar o próximo, ou se ele bate e tenta subir de novo, ele volta para o lugar. Então a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Só operar nesses pivôs, nas pontas dos pivôs. Se vocês observarem, vocês podem utilizar muito essa técnica aí. Entendeu? Lembrando, quanto maior for o renco, maior é o teu stop, porém maior é o teu gain. Quanto menor for o renco, menor é o teu stop, porém também é menor o gain. Então aí vocês têm que se adequar a essa condição. Se vocês olharem, ó, de novo, bateu num pivô, voltou no outro pivô. Sempre vai fazer essa condição. Isso aí vocês podem puxar quanto tempo para trás vocês quiserem, vocês vão ver que ele sempre vai ter essa condição. Vamos puxar lá. Ó, a gente puxar aqui,
Mesma coisa. Testou a região do pivô. O que ele fez? Rompeu, ele foi lá buscar o próximo pivô. Chegou aqui e saiu. Sempre operando o quê? Em torno de 2 para 1. Se eu tenho 150 pontos de stop, eu quero 300 pontos. Deu os 300 pontos, sai fora. Não é a mesma coisa aqui, ó. Testou o pivô, reverteu, stop, entrada, 4 box. Pronto. Superou o pivô, reverteu, stop, entrada, 4 box. Não é? Bateu aqui, reverteu, vale a pena, tem 2 para 1, eu entro. Não tem 2 para 1, eu espero a próxima condição. A questão aqui é sempre ver se, quando ele está te formando uma entrada, se o espaço de um pivô até o próximo vale a entrada dos 150 pontos. Vale o stop de 150 pontos e vale você ganhar o 2 para 1. Deu 2 para 1, pode operar, não tem problema. Ok, pessoal? Fica mais essa dica aí. Obrigado aí por pessoal que deixa like nos vídeos aí tudo. Quem estiver assistindo aí quiser se inscrever no canal, agradeço. Isso motiva bastante a gente a colocar mais técnicas aí, não é? Vai ficar aí toda essa questão aí. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e vamos lá. Valeu, até mais.